Bueno, antes que nada, saludarlos y decir que, ¿no? Felicitarlos por la iglesia tan hermosa, ¿no? La otra vez que he estado, estabais todavía aquí en una asociación, ¿no? Y el pastor Roman me trajo aquí a ver las obras y tal, y ahora ver ya todo hecho, ¿no? Qué bonito. Solo hay un problemita aquí, hermanos. Las butacas son demasiado confortables. Y el predicador tiene que ser un poco pentecostal para que los hermanos no se duerman. Vale, espero que no duerman, que de aquí yo miro todo. Vale. Bueno, hablando sobre el Congreso de Varones que hacemos todos los años, creo que este es ya el 11º. Será el último sábado de mayo. Yo no me acuerdo ahora qué día exacto, creo que es el 31, ¿no? Alguien que tenga un calendario ahí, es el último sábado. 30, vale. Es el último sábado. Yo voy a enviar un cartel online a Javi, ¿no? Para que pueda promocionar aquí. Y será en nuestra iglesia, ahí en Basauri, empezando a las 4:30, ¿no? Tendrá 2 sesiones también, como siempre hacemos, y tendrá también un tempo en pie, ¿no? A los varones que están ahí, y sinceramente todos los años ha sido de mucha bendición. Creo que vale. El título del Congreso es Portaos varonilmente, ¿no? Está en 1 Corintios 16:13. ¿Okay? Y estará con nosotros el pastor Mario Iglesias. Entonces, todos los varones de aquí están invitados ahí. Yo creo que han estado en alguno anterior, ¿no? Sí, hemos estado en un par de ellos. Vale. Bueno. Dicho esto, a ver cómo veo desde aquí, un poco más lejos. Hoy yo quiero hablar sobre algo que pasa muy a menudo en la vida de todos nosotros, ¿no? El ser humano a veces tiene la costumbre o la tendencia de aplazar ciertas cosas que son importantes, ¿no? Y muchas veces también nosotros damos demasiada atención o importancia a cosas que no tienen importancia. Y a veces a cosas que realmente son importantes, nosotros como que vamos aplazando, vamos posponiendo, ¿no? Y yo creo que esto también, al fin y al cabo, es una especie, un tipo de incredulidad, cuando nosotros posponemos cosas importantes, cosas que sabemos que son necesarias, decisiones que son importantes en nuestra vida, ¿no? Y a veces es más fácil disfrazar esta incredulidad, ¿no? Cuando no es que no creo, simplemente estoy tomando mi tiempo, estoy aplazando, pero a veces este aplazamiento acaba siendo algo como que, ¿no? Que no tiene fecha de caducidad, ¿no? Y ahora, yo digo que si nosotros que estamos aquí, si estuviésemos dentro de un tren, o dentro de un vagón de un tren o de un autobús, y si alguien dejara un paquete ahí bajo a un asiento y alguien gritara que en este paquete había una bomba, yo no sé vosotros, pero yo sería el primero a saltar por la ventana o por donde sea, ¿no? Yo creo que ninguno se quedaría ahí, ¿no? Todos tratarían de salir lo más rápido posible. Pero hermanos, hay un peligro mucho más grande, ¿no? Que una bomba, ¿no? Es el peligro de ir para el infierno eternamente. Y sin embargo, muchas personas a veces no se preocupan por esto, o al menos no se preocupa como debería preocuparse, ¿no? Y
E há pessoas que a vezes vão às igrejas, não? E estão nas igrejas e não se decidem nunca por Cristo. Não estão aí e em sua cabeça, de certa forma, eles pensam que na última hora haverá oportunidade para escapar, haverá uma oportunidade, não, para arreglar-se com o Senhor, e a vezes não se dão conta que estão em perigo, não? E este perigo é real. E essa é uma decisão que nós não podemos posponer, não? E hoje eu quero falar de algumas decisões importantes que a vezes vamos posponendo. Eu vou falar um pouco da parte personal, mas eu quero falar mais de decisões importantes que, como cristianos, a vezes aplazamos também, não? Coisas que poderíamos fazer para a obra de Deus. Bem, eu queria ler um texto, vou poner um pouco aqui para que eu possa ler melhor. Queria ler 2 textos que estão em Hechos. Eu não tenho a voz tão potente como o irmão que estava aqui. Se alguém não me está escutando, eu coloco o microfone na mão. Vale? Eu não sei se vocês estão aí mais atrás, se me escutam bem. Sim. Sim? A essa distância que está aqui. Sim? Bueno, queria ler 2 textos que está em Hechos. O primeiro está em Hechos 24. Vamos ler desde o versículo 24. E depois vamos saltar ao 26. Diz assim: alguns dias depois, vino Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, chamou a Pablo e lhe oyó falar acerca da fé em Jesucristo. Pero quando Pablo tratou acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo venidero, Félix, temeroso, dijo: agora vete, pero quando encuentre o momento oportuno, te chamarei. Sabeis que Félix era um governador, era alguém importante, e Pablo estava em prisão, aí em Cesareia, custodiado, e anterior a isto, vieram os líderes de Jerusalém, increpando a Pablo, querendo levá-lo a Jerusalém, preso, para juzgá-lo aí, não? E Félix, sabendo que Pablo era um cidadão romano, não? Lhe deu toda a oportunidade de defesa. Pablo hizo uma defesa delante dessas autoridades judias, e eu creio que isto despertou na curiosidade em Félix, e então, como ele tinha uma esposa judia, um dia ele la trajo para escuchar a Pablo. E Pablo, aqui o texto não disse, mas me imagino que Pablo haya hablado largamente acerca do evangelho, da salvação, etc. Mas quando Pablo entrou em alguns temas não mais sensíveis, como disse aqui, a justiça, o domínio próprio, o juízo venidero, que isso Félix se llenou de temor e como muitos fazem, não, mira, já não quero escutar mais. Mano, hasta aqui está bem, não? Uma outra vez que escuto mais, não? E dispensou a Pablo. Por quê? Porque o evangelho, hermanos, a palavra, a verdade incomoda. Não? A palavra é como uma espada afilada que penetra o coração, não? E nos incomoda. E também um outro governador, nessas mesmas circunstâncias, Pablo seguia aí em prisão, e então, uma outra vez, vino uma outra autoridade, não? Chamada, um rei, chamado rei Agripa, juntamente com sua esposa, Berenice, e eles também quiseram escutar a Pablo, não? E vamos ver aqui, no capítulo 26, vou ler desde o 24 também, 26 e 24, diz: estando Pablo fazendo sua defesa personal, intervindo Festo, dizendo a gran voz: estás louco, Pablo? Las muchas letras te vuelven louco. Pablo dijo: não estou louco, excelentíssimo Festo,
lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe y por esto hablo con él de que esto valientemente, hablo con él de esto valientemente. Tengo la convicción de que no ignora nada de esto, porque esto no ha sucedido a escondidas en un rincón. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa respondió, por poco me convences para que me haga cristiano. Y Pablo dijo, deseo delante de Dios que ya sea por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me han oído, lleguéis a ser como yo, pero sin estas cadenas. Y el rey, el gobernador, Berenice y los que se habían sentado con ellos se levantaron y habiéndose retirado aparte, hablaban unos con otros diciendo, este hombre no ha hecho ninguna cosa que merezca muerte o prisión. Entonces vemos aquí un otro rey que si nosotros leemos todo el capítulo 26, vamos a ver que Pablo va a dar un testimonio precioso de su vida. Va a hablar de su vida anterior a su conversión, va a hablar de su etapa como perseguidor de la iglesia, va a hablar de cómo él se encontró con Cristo en el camino de Damasco y va a hablar de lo que pasó en su vida después de esto, ¿no? Y cuando Pablo estaba hablando de esto aquí, vemos que este rey le dice, mira, por poco me has convencido, por poco me has hecho un cristiano, ¿no? Pero este poco, ¿no? Faltó ahí una decisión y él, ¿no? como el anterior, no quiso seguir escuchando como fe, se levantó y se fue, ¿no? Para no tener que tomar una decisión. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, y sigo. Padre querido, te doy gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios, en esta mañana, oh Dios, y ruego a ti, Señor, que tú hables a cada uno de tus hijos, Señor, aquí, que tu palabra no sea palabra de hombres, mas palabra tuya, Señor, y que cada corazón, cada pensamiento, oh Dios, esté cautivo, Señor, a tu palabra, Padre, y que tu gracia, Señor, me ayude para que pueda hablar, oh Dios, lo que tú deseas para tu pueblo aquí, en el nombre de Jesús. Y como decía anteriormente, hermanos, lo que pasa a veces en nuestra vida, y muchos, ¿no? Hacen exactamente como hizo tanto Félix, ¿no? como también Agripa, ¿no? Que escuchan la palabra del Señor, escuchan acerca de la salvación, ¿no? Pero no tienen el deseo de tomar una posición, ¿no? De decidir realmente, y van posponiendo estas cosas importantes en su vida. Hay personas que incluso les gusta venir a la iglesia, les gustan los mensajes de consuelo, de afirmación, les gustan las festividades que hay, les encantan las cosas amenas del cristianismo, como las amistades, las celebraciones, los campamentos, las comidas fraternales, pero cuando se habla de cosas serias, de cosas trascendentes, como la salvación, como el destino eterno de nuestra alma, ya no les hace tanta gracia más, ¿no? Y muchos prefieren huir, dispersar su mente mientras se está predicando el Evangelio, y así van posponiendo indefinidamente su decisión. Y por eso, como he dicho, yo quería hablar hoy, ¿no? De cosas importantes que a lo mejor algunos aquí, o si no todos, y yo me incluyo en todo lo que yo predico, podemos estar posponiendo cosas importantes en nuestra vida, ¿no? Porque a veces, hermanos, después de escuchar un sermón, ¿no? Un sermón ungido, donde Dios ha hablado, donde el Espíritu Santo ha obrado, muchos dicen, bueno, mañana empezaré una nueva vida, mañana voy a esforzarme por avanzar en mi santificación,
a partir de mañana vou ler mais a Bíblia, vou ler todos os dias, não? E a lo mejor vou ler toda, al menos uma vez na vida. Pero chega o outro dia e se olvida. E então se diz, bueno, pero hoje não é possível, pero mañana sim empezaré. Pero aí o outro dia uno se siente demasiado cansado. El dia seguinte chega um amigo e te invita, não? Justo na hora que pensava ler, não? E aí se passam os dias, se passam as semanas, se passam os meses e ainda não has empezado nada. E este exemplo pode repetir-se em várias coisas, em várias situações de nossa vida. E por isso eu quero falar de algumas situações específicas. E meu desejo, irmãos, é que com isto é animá-los. Não é apontar o dedo, não é criticar, não é exortar no bom sentido para animá-los, a hacer cambios, os cambios que sejam necessários, a poner em prática decisões e cambios, para que podais viver uma vida vitoriosa que agrada a Deus. Quem não deseja aqui viver uma vida que agrada a Deus? Amém. Eu creio que todos, não? Então, eu te vou falar de algo que para mim é muito importante e foi uma das primeiras coisas que me ensinaram quando me converti a Cristo há 40 e pico anos. Me converti a Cristo com 16 anos, um adolescente. E uma das primeiras coisas que me ensinaram é ter uma vida devocional diária. Não sei quantos aqui la têm, mas por isso quero exortar-te a não posponer ter uma vida devocional diária. A vida devocional não é uma invenção de nossos dias, é algo crucial para o crescimento e madurez espirituais. Muitos podem excusar-se que oram na igreja, que oram com sua família, que oram na hora de comer, incluso alguns dizem, mira, oro antes de dormir. Pero, hermanos, não é o mesmo. La devocional é o meio por el qual o Espírito Santo nos vai dar a conhecer melhor as coisas de Deus. Há muitos creyentes, incluso predicadores, que não têm uma vida devocional, e isto se refleja em sua vida cotidiana. Eles podem ter uma linda oratória, uma mente brilhante, pero o coração é frio, o alma é tibia, e suas vidas são infrutíferas. O mesmo Jesus nos ensinou a desenvolver esta vida devocional. Ele nos deu orientação de como fazê-lo e também nos deu exemplos práticos disso. Por exemplo, em Marcos 6,6, Jesus disse: Mas tu, quando ores, entre em tu aposento e cerrada a porta, ora a tu Padre que está em secreto, e tu Padre que vem no secreto te recompensará em público. Amém? Jesus estava ensinando quando os seus discípulos disse: ensina-nos a orar. Además del Padre Nuestro, Jesus les ensina, mira, tu quando ores, entra em tu aposento, busca um lugar tranquilo, deserto, silêncio, e aí entra em contato com tu Padre. Amém? Tempo devocional, irmãos, é tempo de intimidade com Deus, é tempo de qualidade, é tempo de desahogar-se, é tempo de deixar-se ver como uno é, realmente, sem máscaras. É tempo de buscar o melhor de Deus. E Jesus também nos dá exemplo, disse, Lucas 6,12, em aqueles dias ele foi ao monte a orar e passou toda a noite orando a Deus. Ora, imaginas que Jesus era Filho de Deus. E para ser todo o que ele hizo, ele necessitava ter uma vida devocional e passar largo tempo em oração. Que dirá nós outros, irmãos? Pessoas tão falhas e pecadoras, tão imperfeitas,
sujeta a tantas paixões, será que não necessitamos ter esse tempo também a solas com Deus? Eu me acordo que quando me converti ao Senhor, eu tinha um quaderno, não? E tristemente eu perdi. Esse caderno estava incluso com as hojas todas amarillas, não? Porque levava mais de 30 anos comigo. E neste quaderno, eu quando ia para esse tempo devocional, e naquela época, meu tempo devocional era mais ou menos entre as 11 e meia-noite. Por quê? Porque eu trabalhava no dia e na noite eu estudava. E chegava na casa às 10 e pico, quase às 11, e a partir de aí, antes de acostar-me, eu tinha meu tempo devocional com Deus. Hoje em dia eu hago essa devocional à primeira hora da manhã, mas antes era na noite. E eu tinha este quaderno e às vezes, como novo crente, às vezes leía algo, não entendia, ou escutava um sermão, não entendia. Sabe o que fazia eu? Eu ia a este quaderno e apontava: Senhor, o que significa isto? He escuchado isto e tal, e ponia uma interrogação. E orava sobre este tema. Quase todas as perguntas que estão aí, o Senhor me las respondia. Em alguma ocasião estava orando e de repente parece que aquilo que eu não entendia venia de forma tão clara em minha mente, e eu corria o quaderno e abaixo da interrogação eu ponia a resposta. E hasta hoje eu tenho esta prática de ter uma agenda, um quaderno. Quando vou a esse tempo devocional, e às vezes o Senhor põe certos insights, certas coisas que Deus põe em nosso coração, não? Ou inquietudes, ou revelações, não? Eu apunto neste caderno. Amém? E às vezes a gente diz, às vezes, hermanos, não, é que predicar é tão complicado, toma tempo. Sim, toma tempo, hermanos. Pero sabe, quando tu tens uma vida devocional diária, incluso nas predicações é mais fácil. Quase todas as predicações que eu predico nascem neste momento devocional. São inspirações que Deus me dá nesse tempo. São palavras, às vezes estou lendo um texto e de repente este texto se aclara de tal forma, ou Deus põe uma impressão, algo forte sobre esse texto, e eu lo apunto. E de aí nascem predicações. Quase todas as meditações que trago, que levo a los cultos de oração, a las células, é nascida neste momento, irmãos. E te facilita muito o trabalho. Amém? Porque são coisas, e eu sempre digo, eu não predico algo se Deus primeiro não habla comigo. Eu não predico teoria. É verdade que não sou capaz de viver todo o que eu predico, pero lo entendo. Pero são coisas que primeiramente o Senhor falou em meu coração. O Senhor me exortou primeiramente acerca de isso. Incluso pode ser algo que eu não estou fazendo, pero o Senhor me exorta a hacerlo. E aí eu posso transmitir à igreja. Outra coisa importante que às vezes como crentes não hacemos: não pospongas participar dos cultos de oração de tu igreja. Bueno, a lo mejor aquí todos los que están aquí vienen al culto de oración, pero estoy hablando de nuestras iglesias ahí más fallas, más humanas, ¿no? Y a veces, tristemente, a los cultos de oración no viene 10% de la iglesia, de los que están a los domingos, ¿no? E de la mesma forma, hermanos, que a vida devocional é crucial para nosso crescimento espiritual, a oração congregacional é importantíssima para o desenvolvimento de nossos dones, para servir a los hermanos, para desenvolver a comunhão. E tristemente também, não, há muitos que vêm a los cultos, que não vêm a los cultos de oração durante todo o ano. Estou seguro que aqui, Pastor Bowman, isso não passa, mas em minha igreja se passa.
Sí. A veces, hermanos, que todo el año tú no ves en el culto de oración. Y no es que no tenga tiempo. Sí tiene tiempo, pero no viene. Pero sabe que existe un poder añadido cuando la iglesia ora junto. La Biblia dice, lo que 2 o 3 concordaren aquí en la tierra, será hecha en el cielo. E se somos 30, 50 orando junto, em concordância ao Senhor, que poder tem? Amém, irmãos? Amém. Um famoso escritor dijo que o poder espiritual de uma igreja pode ser medida no por el número de personas que vienen a los cultos de domingo, sino por el número de personas que vienen a los cultos de oración, ¿no? Y él dice, ¿no? Y ahí cada uno puede, ¿no?, pensar cómo anda la salud espiritual de nuestra iglesia. Y la iglesia de Cristo nació justamente en un culto de oración, en el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 discípulos ahí, dice en Hechos 2:1, dice que estaban todos juntos, unánimes, en oración. E aí vino o Espírito Santo por primeira vez. Amém? E aí empieza a igreja. Em Hechos 4:31 diz: quando houveram orado, o lugar em que estavam congregados temblou, e todos foram llenos do Espírito Santo e hablavam com denuedo a palavra de Deus. Na igreja junta, unido, o poder fluía entre eles. Deus les dava ousadia, e eles saíam de aí, que iam a ser? Predicar o Evangelho. Também quando havia problemas sérios na igreja, Hechos 12, 4 e 5, diz: e havendo tomado preso, le puso na cárcel, hablando de Pedro, quando foi encarcelado, entregando-lhe a 4 grupos de soldados, cada um para que le custodiasse, e se proponiam sacar-lhe al pueblo después de la Páscoa. Assim que Pedro estava custodiado na cárcel. Agora escute bem. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estava na cárcel, pero la iglesia estava haciendo o quê? Orando. Juntos. Não tanto é assim que quando el ángel abre as puertas e Pedro vai à la casa de Juan Marcos, aí de sua madre, a igreja estava reunida aí orando por ele. Amém? A importância da oração congregacional. Outra coisa importante, irmãos, que às vezes também, como cristiano, posponemos, que é ofrendar na casa de Deus. E esta é uma das áreas mais sensíveis e delicada na vida cristiana, e também não é uma das áreas que nós podemos descuidar, e tristemente alguns descuidam. Quantas vezes has prometido a Deus que el seguinte mês iba a empezar a ofrendar e a dar diezmo, pero aí apareceu uma conta inesperada, o mês seguinte ocorreu outro imprevisto, o outro mês uma enfermidade, e aí chegou o verano, as viagens, as vacações, de maneira que tu promessa foi sendo pospuesta mês a mês, e hasta o momento nós empezamos. A lo mejor isso não se aplica a nadie aqui, não? A lo mejor. Quizás outro sempre se excusa de sua condição econômica precária e disse para si mesmo que quando tenha um bom trabalho, quando termine de pagar aquele préstamo, empezará a dar el dízimo. Então, Deus, em seu amor e misericórdia, não te concede um bom trabalho, tu terminas de pagar o crédito, pero aí aparecem outras prioridades mais urgentes: cambiar de coche, amueblar a casa, um tratamento dental, e as ofrendas à casa de Deus, uma vez mais, é aplazada. Querido irmão, se tú no puedes dar el diezmo, yo digo esto a muchos de nuestra iglesia, ¿no? Escucha lo que dijo el apóstol Pablo, como ele nos enseña sobre esto en 2 de Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo,
El que siembra escassamente também segará escassamente. Paulo está falando da metáfora. Esse sembrar que ele está falando aqui não é semilhas, ele está falando de ofrenda. Não? Ele disse que aquele que siembra escassamente também segará escassamente. Ele disse, e ele que siembra generosamente também segará. E aí ele disse, cada um dê como propuso em seu coração. Vale, se tu não puedes dar el dízimo, pero tu puedes hacer un propósito en su corazón. Yo no puedo dar el dízimo, pero yo puedo dar tanto. Se comprometa con esta cantidad que has dicho. Y sea fiel, y Dios te honrará en esto. Amén. Él dice, pero no haga esto con tristeza, ni por necesidad. Porque se tu haces, eu prometi, eu tenho que dar, mira, a lo mejor quédatelo, porque Deus não te vai bendecir. Aqui diz que Deus ama el dador alegre. Amém? Quando tu haces com alegria. É sacrificial, sim, pero hago com alegria. Amém? É difícil de dizer amém, não? Amém? Amém. Sim. Outra coisa importante, amados, não pospongas falar de Cristo a tus amigos, a tus companheiros, a tus familiares acerca da salvação. Não? Quizás lleva anos ensaiando para falar de Cristo a um companheiro de trabalho ou a um amigo não cristiano. Incluso, algumas vezes saiu decidido a ser, não hoje sim que vou ser. Pero quando lo encontrou, não, dijo para si mesmo que iba com calma, bueno, vou com mais calma, não, que iba a esperar o momento ideal, algum tema de conversação que te servira de gancho, e então falaram de quase tudo, de futebol, de películas, não, rieram, contaram chistes, escutaram música, comeram. Te volviste a la casa e não hablaste de Cristo. Porque não se deu a ocasião ideal. Hermanos, a ocasião ideal la criamos nós. Vou dar um testemunho personal aqui. Não foi sério, pero quando eu me converti, eu trabalhava no Banco de Brasil. Na época, era um dos trabalhos melhores em meu país. Eu entrei com 14 anos aí como aprendiz e aos 16 eu me converti. E antes de isto eu saía, aí éramos como 20 aprendizes, salíamos juntos aos fins de semana, íamos a la discoteca juntos e hacemos todo junto. Pero quando minha conversão foi bastante radical, em um retiro de jovens e minha vida cambiou totalmente, não? E então, quando eu volvi ao trabalho, eu estava decidido a falar de Cristo, estava no primeiro amor e queria predicar a todos, não? E naquela época, aí no banco, todo lo hacíamos de maneira manual. Eu estou falando isso de mais de 40 anos atrás. Os cheques, não? Hacíamos aí, imprimíamos manualmente de cada cliente os papéis que se usava no banco. E o banco era um edifício grande de 12 plantas e no sótano havia como uma gráfica em onde imprimimos essas coisas. E quase todos os dias, aí por las 10, descia quase todos os aprendizes que trabalhavam nas diferentes plantas a imprimir, não, os formulários, os cheques de cada departamento. E eu estava aí e eu tinha uma gana de falar de Cristo e estava aí, Deus dava uma oportunidade, às vezes estava falando de futebol, de película, e eu de alguma forma eu metia Jesus no meio. Sempre. Encontrava uma maneira e falava de Jesus. E isso se passou por muito tempo. E hasta que percebi que eu já era uma pessoa não grata. Quando entrava, a gente já me mirava de reojo, mira isso outra vez. E então eu passei a sentir-me um pouco incômodo.
Y entonces hablé, Dios, bueno, hoy fue el último día, ya no voy a dar más perla a los porcos. Y ya no, a los cerdos. Y ya no hablo más. Entonces entré y dije, mira, no tengo prisa, podéis hacer, déjame de último. Y ahí yo miré que un chico se foi também quedando, os outros iam e ele quedava, ele me mirava e ele não se ia. E de repente quedou ele e eu. Ele disse, tu não vais falar nada hoje? Eu falei, não. Disse, não, é que, sabes por quê? Que te pergunto, é que ayer tu falaste sobre a venida de Cristo. E isto me impressionou muito. E ele disse, e justo na tarde, havia dado uma tormenta com essas tropicais que o céu se põe negro e todo errado. Ele diz, mira, eu pensei que Jesus estava voltando e eu me arrodillei em minha casa e entreguei minha vida a Cristo. E me dijo ele, e digo, o que tenho que fazer agora? Eu disse, agora tu vas estar comigo. Bueno, para encurtar essa história, esse chico hoje é pastor. Ele se jubilou como gerente aí do banco, pero se hizo um pastor e evangelista. Fundou uma igreja dentro de uma favela, não? De uma barriada peligrosa. Não? E aí do banco eu levei uns 5 ou 6 para Cristo. El guarda que estava na porta, todos os dias eu tinha que levar um papel aí e estava em sua orelha falando de Jesus. O pobre não podia sair daí, tinha que escutar-me. E um dia eu chego lunes, ele saluda, ele estende a mão e disse, como se saluda em meu país, pelos creyentes, la paz del Senhor. Eu mirei, me está bromeando comigo aqui. Ele disse, não, esse fim de semana he ido a uma igreja, me he entregado a Cristo. Hermanos, a ocasião criamos nosotros. Eu não he ido a nenhum médico aqui na Espanha que eu não tenha predicado de Cristo a eles. Eu podia aqui estar falando só disso. He ido a vários médicos aqui em Espanha, só vou dar testemunho de um. Quando eu operei a rodilha, eu não tenho muitos, assim, eu digo porque, como pastor, meu entorno é puro crente, não é irmão da igreja aqui, eu não tenho muita gente em conversa em meu entorno, mas quando tenho a oportunidade, eu predico. Eu imprimo os boletins da igreja em la mesma papelaria para predicar-lhe do Evangelho. E cada semana que vou imprimir, estou aí falando a ele. E este médico, um médico jovem, tinha que fazer uma sessão de 15 de fisioterapia, não? Por a rodilha. E eu disse, mira, Senhor, 15 dias com esse chico, eu tenho que falar do Evangelho. E fui o primeiro dia, tentei criação de tema, ele perguntou o que eu fazia, eu disse, essa hora, mas eu sou missionário, sou pastor, vale. E não seguiu lá a conversação, e outro dia, outro tema, e tal, e nada. E já aí por el quarto dia, eu estava no quinto dia, estava um pouco já desanimado. Então ele me falou, ele disse, mira, sabe que esse fim de semana fui ver uma película de medo. E começou a falar da película e tal, de uma pessoa que estava possuída, etc e tal, e eu falei, bueno, pero sabe que isto também ocorre na vida real, não? E disse, não, eu disse, eu já he visto e eu mesmo he expulsado. Sim. E ele se interessou por esse tema e estuvo toda a sessão falando deste tema. E cheguei no outro dia e de novo ele que me sale com o tema. E aí eu falei, é por aqui que vou entrar. Ele falou do Evangelho. E no último dia eu comprei uma Bíblia
hice una dedicatoria y le entregué. Hermanos, nosotros tenemos que criar la oportunidad. Las oportunidades não vendrão assim, hermanos. Vou esperar a ocasião. Nunca essa ocasião vai vir se tu não criar essa oportunidade. Se não tiver a intenção, temos que fazer as coisas intencionadamente, hermanos. Entende? E podia falar de vários outros exemplos, só aqui de Espanha, hermanos. Pero se hablo isso, eu não termino. Pero uma coisa é certa, queridos, pagar o preço, temos que pagar o preço para resgatar a essas pessoas, seja um amigo, seja um cunhado, seja tu madre, tu padre, tu hijo, um vecino, um companheiro de trabalho. Há um preço que pagar para resgatá-los do inferno, não? Pero eu creio que o preço não é alto para resgatar uma vida humana do inferno eterno. Amém? Amém. Uma outra coisa que nós não podemos posponer, e a lo mejor estamos posponendo, é demonstrar amor e servir a nossa família. Tristemente, um matrimônio pode estar a ponto de fracassar, ou um hijo pode estar à orilla del precipício por la sencilla falta de demonstração de atos de amor de uno de los cônjuges ou de los padres. Quizás uno de los cônjuges se dê conta de que algo não anda bem em seu matrimônio ou em sua relação familiar, pois há muitas reclamações do esposo ou da esposa ou de los hijos, e então em um arrebato diga: bueno, eu quero esforçar-me para dedicar mais tempo de qualidade a minha esposa, mis hijos, vou a jugar a la pelota com mi hijo, pois hace muito que me pide, vou a sair com minha esposa para ter um tempo romântico juntos, vou a consertar a cadena del banho que hace um ano que me pide, não? Pero la semana empieza com a mesma correria de sempre, não? E te involucras de lleno en el trabajo, en el tiempo libre te enganchas en las redes sociales o encuentra otra cosa para quitarte el estrés, e se acaba la semana e todo sigue igual. Las relaciones van se desgastando, los hijos van creciendo y van alejándose de vosotros y del Señor, sin que te des cuenta. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, te digo com carinho esta manhã e com amor: reacciona. Todavia, há tempo para cambiar, para salvar e arreglar tu matrimônio, tu relação paternal ou maternal. Não aplace mais os cambios que sabes que necessitas fazer. Se não puedes, pida ajuda ao Senhor, ao Espírito Santo. Ele é o mais interessado em que tu hogar funcione, de que sejas um exemplo de família em esta sociedade. Ele te ajudará e te capacitará. Amém? Pero não aplaces mais. Davi tardou demasiado para arreglar as pendências, as coisas pendentes que havia em la relação com seus filhos, especialmente com Absalão, e tristemente teve que sofrer várias tragédias familiares e chorou amargamente várias vezes por aplazar coisas importantes em sua relação familiar. Não cometa este mesmo erro. E já para ir terminando, não pospongas responder ao chamado de Deus para tu vida. Eu quero falar primeiramente a aqueles que estão aplazando tomar a decisão mais importante de suas vidas, que é a decisão de seguir a Cristo. Tu conheces a palavra de Deus, aunque seja de maneira superficial, pero lo conoce lo suficiente para saber lo que tiene que hacer para ser salvo, para ir ao cielo, não? E sabes que para isso há que arrepentir-te, não? Sabes que há que entrar por la puerta estrecha,
pero sin embargo, a veces dices para sí mismo, bueno, quando eu seja maior, seguirei a Cristo. Bueno, depois que me case e que já não viva mais em pecado, então aí eu seguirei a Cristo. Bueno, depois que eu desfrute todo o que a vida me pode dar, bueno, a lo mejor aí sim. Pero cuidado, mi querido hermano, mi querida hermana, tu estás arriesgando mucho. Estás arriesgando mucho. Tu não controlas o tempo, tu não sabes quanto tempo te queda, tu não sabes o que te passará quando salgas de aqui esta manhã, não sabe, não? O cemitério não tem só tumba de ancianos, aí também há tumbas de bebês, de adolescentes, de jovens, de pessoas que estavam em la plenitud de suas vidas e foram cosechadas por uma tragédia. Eu não sei se da outra vez hemos compartido, pero hace como uns 2 anos, 3 anos, lunes precioso de sol, venimos aqui a São Sebastião, minha esposa e eu, a descansar em nosso dia livre, aqui na playa, estávamos em Onda Recta, creio, e aí, de repente, minha esposa teve infarto, aí na playa, e se salvou por milagre de Deus. Porque o mesmo médico disse que foi milagre, que a artéria se houvesse tapado e se houvesse aberto pouquinho, para que ela aguentara chegar de aqui a Gandacao, ao hospital. Então, hermanos, nós não dominamos o tempo, assim que não aplaces a decisão que sabes que tem que tomar. Não pospongas entregar tu vida a Cristo e segui-lo como aqueles que diziam que queria seguir a Cristo, pero sempre davam uma excusa, não como Jesus disse, e não vou ler, pero está aí em Lucas 9, del 57 al 62. Haga como hicieron os apóstolos de Cristo, que lhe seguiram sem pestanear, sem titubear, sem ponderar o que iam perder, simplesmente quando Jesus disse, venga e siga-me, eles deixaram todo e seguiram a Cristo. E em segundo lugar, quero falar agora aqueles que já são cristianos, que já seguem a Cristo há muito, mas estão posponendo dar um passo adelante. O Senhor te está chamando para que avances em sua vida espiritual, que assumas mais responsabilidade, que andes uma mídia a mais em favor de sua igreja, das coisas de Deus, que negocies e multiplique tus talentos, que te dispongas em suas mãos para servir em sua obra, para que seas uma rama frutífera, pero sempre te excusas como Moisés, pero Senhor, não sou capaz, não tenho qualidades suficientes, não sei que falar, tenho muita vergonha, me vão rechazar, e etc, etc, e nunca se entrega em suas mãos. Pero te reto nesta manhã, te desafio a dizer como o profeta Isaías, Ele aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele aqui, Senhor, cuenta com minha vida. Amém? Barra sua cabeça, por favor. Queridos irmãos, nossa vida é fugaz. É como a niebla que aparece na manhã e pronto desaparece. É como a hierba no campo que se seca com o sol. Por isso não podemos aplazar as decisões importantes de nossa vida. E não sigas aplazando iniciar uma vida devocional. Não aplaces participar em los cultos de oração, em ofrendar em tua igreja, em cambiar o que seja necessário em sua relação matrimonial, em sua relação paternal ou maternal, em atender o chamado de Deus para a sua vida. Aproveite bem o tempo e as oportunidades que Deus te dá, porque os dias em que vivimos são malos. Padre querido, graças, Senhor, te dou por tua palavra, e estou seguro que ela não volverá vazia, que tua palavra é viva, e tua palavra prosperará, Senhor, que pueda prosperar em cada vida, que haja caído em buena tierra, Senhor, e de frutos, Senhor, muitos frutos, para a honra e glória tua, em nome de Jesus. Amém.
Amén, hermanos. Muchas gracias por la invitación y por la paciencia. Y gracias por no dormir, ¿no? Estoy bien aquí, que nadie se durmió. Que Dios os bendiga.